Canal Matemática Fundamental, seja muito bem-vindo. Professor Wagner Oliveira, professor de matemática. E vamos aqui nesta videoaula hoje estudar sobre números diretamente proporcionais e vamos conhecer o que é uma constante de proporcionalidade. E na oportunidade faremos também alguns exercícios para que você possa fixar bem este objeto de conhecimento, este conteúdo, ok? Então vamos lá então, com bastante vontade de aprender, vamos prosseguir. Então nós temos aqui o objeto de conhecimento, números diretamente proporcionais e constante de proporcionalidade. E a nossa meta é desenvolver a estabilidade, que é compreender números diretamente proporcionais e identificar a constante de proporcionalidade para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. O assunto bem tranquilo, vamos lá. Introdução, aqui nós temos o seguinte: a proporcionalidade estabelece uma relação entre grandezas. Aí você já poderia de antemão já se armar com a seguinte pergunta: o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, se eu penso numa coisa que pode ser medida, né? Ou então que pode ser contada, então isto é grandeza, né? Temos aqui o seguinte, ó, que no cotidiano existem muitos exemplos dessa relação, como ao dirigir um carro, o tempo em que se leva para efetuar o percurso depende da velocidade, certo? Ó, o tempo que se leva para efetuar o percurso depende da velocidade empregada, ou seja, tempo e velocidade são grandezas proporcionais, ok? Em relação a isso, existem muitos outros exemplos. Bom, vamos iniciar aqui, né, para entender melhor o que é essa proporcionalidade. Vamos ver logo aqui a definição de razão. O que é razão? Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Olha aí, ó, né? Comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Vamos ver aqui. Na empresa, Fabrais tem 20 funcionários do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Ora, para obter a razão entre essas quantidades, vamos fazer o seguinte, né? Observe que aqui nós temos duas grandezas, né? Nós temos funcionários do sexo feminino e do sexo masculino. O que nós vamos fazer então para descobrir esta razão, ou seja, fazer esta comparação entre as duas grandezas? Nós vamos pegar então, já que nós queremos comparar aqui o número de funcionários, né, do sexo feminino, que são 20, e do sexo masculino, que são 16. Então, a razão entre o número de funcionários do sexo feminino para o número de funcionários do sexo masculino é 20 para 16. É assim que a gente faz a leitura, 20 para 16, certo? Fazendo aqui uma simplificaçãozinha, dividindo aqui em cima por 4 e aqui em cima, embaixo também por 4, simplificar é dividir a razão pelo mesmo valor, no caso aqui o 4. Ó, 20 dividido para 4 dá 5. 16 dividido para 4 dá 4. Então, a razão, já na forma simplificada, é 5 para 4. Né? Você vai ler, a forma de ler uma razão é essa, ó, 5 para 4. Ou então 5 está para 4, pode ser também, né? 5 para 4. Então, essa é a forma da gente poder fazer esta leitura. É bem tranquilo. Continuando aqui, temos mais um exemplo, né? Nós vimos anteriormente que na empresa Fabrais, a razão entre a quantidade de funcionários do sexo feminino e do sexo masculino é 5 para 4, né? Ou 5 está para 4. Agora veja uma outra empresa. Na empresa Criativa, ela já tem 30 funcionários do sexo feminino e 24 do sexo masculino. Fazendo a razão do número de funcionários do sexo feminino para o número de funcionários do sexo masculino, colocamos 30 em cima, né, que é o feminino,
e o 24 embaixo, que é o masculino. Tem que ser na ordem que é colocado lá o problema. Então, fazendo aqui a simplificação, dividindo aqui por 6 e aqui também por 6, ó, 30 por 6 dá 5, 24 por 6 dá 4. Observe que nós encontramos a mesma razão. Tanto na empresa Fabrais, né, a razão do número de funcionários do sexo feminino comparado com o número de funcionários do sexo masculino é 5/4. Observe que nesta empresa criativa ocorreu a mesma coisa, né? Aconteceu a mesma coisa. Então, neste caso, nós dizemos que essas razões são iguais, né? Ou seja, tanto de uma empresa quanto da outra, a razão encontrada quando você compara os dois, né, tipos de sexo de funcionários, do feminino para o masculino, é de 5/4, né? Então veja que a razão ela é igual nas duas empresas, isso já dissemos. Então nós podemos indicar essa situação do seguinte modo, ó, 20, aqui ó, a primeira razão 20 está para 16, assim como, você vai ler a igualdade assim como, 30 está para 24, certo? Ó, 20 está para 16, assim, o assim vem da igualdade, assim como, né? 30 está para 16. E quando você tem duas razões iguais, nós temos, né, na verdade, uma proporção. Uma igualdade entre duas razões chama-se proporção, né? A gente vai aprofundar aqui durante esta aula aqui, né? Mas você já sabe de antemão o que eu estou lhe afirmando aqui. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Tem como a gente verificar isso, professor? Tem sim. Vamos com calma que vai dar tudo certo. Ok? Então aqui a definição de forma mais matemática, né? Quando duas razões são iguais, nós temos uma proporção. Portanto, proporção é uma igualdade entre duas razões. Portanto, se a razão entre A e B, lembrando, gente, que esse A e B quer dizer qualquer número, com o B diferente de zero, então eu posso dizer o que? A está para B, assim como o C está para D, certo? Aqui é de forma genérica, então isso aqui, se isso acontece, forma uma proporção, obedecendo a este critério. O B e o D, né, tanto o B quanto o D, tem que ser diferente de zero, senão perde o sentido, a razão, né? Perde todo o sentido. Não pode ser zero, ok? Vamos adiante aqui. Exercício 1 sobre razão. Nós temos aqui que a quadra esportiva de uma das unidades da rede Senec é retangular e possui 18 metros de largura. Olha aqui, 18 metros de largura. Largura é uma grandeza por 27 metros de comprimento. O comprimento é outra grandeza. Escreva a razão de sua largura, olha aí, tem que ser nessa ordem, pelo seu comprimento. E em seguida, a razão de seu comprimento por sua largura. Ou seja, a gente inverte a razão, né? Primeiro, largura está para comprimento. Depois, comprimento está para largura. Essa é a proposta da questão, do exercício. Então, resolvendo, nós temos o seguinte, ó. As razões pedidas são, primeiro, largura está para comprimento. A largura equivale a 18 metros, está aqui. O comprimento, 27. Então, a razão vai ser 18 está para 27, né? 18 está para 27. Simplificando aqui, ó, tudo por 2. Aliás, tudo por 9, né? Ó, tudo por 9. Se eu dividir 18 por 9, dá 2. E 27 por 9 vai dar 3. Então, na forma simplificada, né, aqui esta razão, você vai ter esta daqui. Aí nós podemos então dizer o quê? Que a razão da largura comparada com o comprimento é de 2 para 3, ou 2 está para 3, certo? Então, essa é a razão da largura para o comprimento. Agora, fazendo o inverso, a razão do comprimento pela largura. Então, nós vamos ter isso aqui. Ó, comprimento é 27, largura 18. Então, agora inverte, né? O 18 desce e o 27 sobe. Simplificando aqui, tudo por 9,
que no caso é o mesmo, né? O mesmo número que já divide os dois, tanto numa como na outra. Ó, 27 por 9 é 3 e 18 por 9 é 2. Agora a razão do comprimento para a largura é 3 para 2. 3 para 2. Certo? Bem tranquilo, nada. Você não consegue colocar isso logo aí de forma bem prática, né? 3 para 2. E no primeiro caso, 2 para 3. Né? Vamos supor que você vai fazer uma brincadeirinha com 10 alunos e tem 4 cadeiras, aquela de ficar correndo ao redor. Então, se eu fizer a razão de alunos para cadeira, número de cadeiras, você vai dizer que é 10 está para 4. Se eu pedir a razão de cadeira para aluno, vai ser 4 para 10. Então, é nesse sentido. Vamos aqui agora definir o que é uma proporção, né, de forma mais acentuada. Quando duas razões têm o mesmo resultado, elas são chamadas de proporção. Portanto, tem-se uma proporção quando é observada a igualdade entre duas ou mais razões. Professor, você disse que era só 2 no começo, sim, mas você vai agora entender a partir de então que pode também ser mais. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão entre os números C e D, dizemos que a seguinte igualdade é uma proporção. Pronto, olha aí, né? Se eu digo que A está para B, assim como C está para D, se essas duas razões são iguais, A está para B é igual a C, que está para D, ou posso escrever desta forma aqui, né? Ó, A dividido por B, né? Que é igual a C dividido por D. Tá, vamos ler desta forma, né? A está para B, assim como C está para D. Então, quando isto acontece, esta igualdade entre duas razões, você tem então uma proporção. Vamos ver isso com números, né? Proporção. Então, por exemplo, aquela anterior lá, nós tínhamos que a primeira era 2 está para 3. E a outra era 3 está para 2. Aqui eu tenho uma igualdade entre duas razões? Claro que não, ó. Quando você multiplicar, é sempre assim para fazer a verificação. Você vai multiplicar meios por extremos, né? Os meios são os 3, né? E os 2 são os extremos. Quando você fizer 2 vezes 2, isso vai dar 4. 3 vezes 3 vai dar 9. Ó. Se você achar uma cor diferente da outra, em cima e embaixo, não é proporção. Só é proporção quando as duas razões forem iguais, que eu posso escrever tanto nesse formato aqui, como nesse formato aqui, ó. Ok? Em uma proporção, o produto entre os meios, olha aí, ó. Quando você faz nesse formato aqui, você consegue perceber bem quem é os meios e quem são os extremos, ó. O B e C são os meios e o A e o D são os extremos. Então, esta propriedade vai dizer o quê? Que o produto entre os meios é igual ao produto entre os extremos. Então, quando eu fizer aqui A vezes D, dá AD, né? B vezes C dá BC. Então, este resultado aqui vai garantir, né? Quando você multiplicar meio por extremo, é que vai garantir ou não se a proporção, né, se há ou não uma proporção entre as razões, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Se eu tiver aqui, vamos supor aqui, a razão 3 está para 2, assim como 2 está para 5, por exemplo. Quando você multiplicar, ó, meios por extremos, ó, meios por extremo vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes 5, que deve ser igual a 2 vezes 2. Quando você multiplicar 3 vezes 5, você vai obter 15. E 2 vezes 2, você vai obter 4. 15 não é igual a 4, é diferente. Então, isso aqui não é uma proporção. Para ser proporção, eu tenho que encontrar o mesmo número de um lado e o mesmo do outro, certo? Então, se eu tivesse, então, 3 está para 2, eu teria que ter uma outra razão que pudesse ter o mesmo, que fosse igual a esta aqui, né? Que fosse igual para obter o mesmo valor. Vejamos aqui um exemplo. Vamos ver aqui, então. Eu tenho a seguinte razão.
eu tenho que a razão 1 está para 2, assim como 4 está para 8, por exemplo. Quando você multiplicar meios, né, 1 vezes 8 é 8. Pelos extremos, 2 vezes 4 também são 8. Observe que você encontrou o mesmo número. Ó. Então, quando isso acontece, o que nós dizemos? Que esta comparação entre essas duas razões, elas formam uma proporção, ok? 1 está para 2, assim como 4 está para 8. Essas razões formam uma proporção, ok? Aqui proporção, aqui não é proporção. Um exercício então para a gente poder fixar. Com esse conhecimento é possível descobrir um valor de duas grandezas proporcionais, tendo apenas outros 3 valores em mãos. Vejamos. Em uma fábrica, 70 funcionários produzem 400 sapatos em uma hora. Quantos funcionários são necessários para produzir 1.600 sapatos por hora? Então, nós vamos então escrever a proporção. 70 funcionários está para 400. Né? Montando aqui a proporçãozinha, 70 está para 400. Assim como, né, a igualdade, é assim que nós lemos. O número de funcionários necessários, que eu chamei aqui de X, para a nova produção, está para 1.600. 70 funcionários está para 400. Esse novo número de funcionários está para 1.600. Mas a pergunta é, quem é esse X, né? Quem é esse valor desconhecido que vai tornar a comparação entre essas duas razões uma proporção, né? Então, eis o desafio aqui que nós temos que fazer. Então, multiplicando meios por extremos, nós vamos obter então esse resultado. Vou multiplicar primeiramente aqui quem está com x. 400 vezes x dá 400x. 400x é 400 vezes x, não esquece. E 70 vezes 1.600. Como é que tu vai raciocinar agora? Qual é o valor que multiplicado por 400 é igual a 70 vezes 1.600? Ora, para saber, basta pegar esse valor aqui que eu quero saber, né? E eu vou dividir pelo produto de 70 por 1.600. Né? Vou botar aqui 70 vezes 1.600. Isso aqui dividido por 400. Eu vou pegar o produto, né, de 70 vezes 1.600 e vou dividir por 400. Né? Então, vamos ver então o que é que nós vamos encontrar. Fazendo aqui então uma simplificaçãozinha rápida, eu posso pegar esses dois zeros e cancelar esses dois. Então aqui ficou 70 vezes 16. Fazendo bem aqui do ladinho essa conta, 16 vezes 70, eu vou fazer aqui de um modo prático. Vou botar esse zerinho passando para eu poder fazer, só baixar ele, né? E agora multiplico 7. 7 vezes 6 são 42, vai 4. 7 vezes 1, 7, com mais 4 são 11. Então deu 1.120. Só que esse 1.120 eu ainda vou dividir por 4. 1.120 dividido para 4, nós temos o seguinte, vamos fazer essa continha. 1.120 dividido para 4. Vamos lá então fazer bem aqui. O 4 cabe no 11 duas vezes e resta 3. Baixo 2. O 4 cabe no 32 8 vezes e não resta nada, tá exatamente, né? E pega esse zerinho e bota aqui. Então isso aqui é igual a 280. Então esse valor que nós encontramos, 280, é o valorzinho que tem que ser colocado no lugar do x. Então, para produzir 400 sapatos, eu preciso de 70 funcionários. Para produzir 1.600, eu preciso
de 280 funcionários, certo? Sempre que você precisar resolver esse tipo de questão, você monta as razões, certo? E depois faz a multiplicação dos meios por extremos. Números diretamente proporcionais, né? Nós temos aqui então o seguinte: ao abastecer o carro, Jaqueline observou que o litro de etanol custava R$3. A quantidade de litro de etanol e o preço a pagar são grandezas, né? Diretamente proporcionais. Ó, a quantidade de litros de etanol e o preço a pagar, ou seja, litros e preço aqui são as duas grandezas. No quadro abaixo, podemos observar alguns valores correspondentes a essas duas grandezas. Em cima aqui, né, tá aqui a grandeza 1, quantidade de etanol em litros, 4, 5, 6. E aqui na linha 2, preço a pagar. Por 4 litros, paga 12. Por 5 litros, paga 15. Por 6, paga 18. Então, como é que nós vamos, então, resolver essa questão? Vamos pegar, então, aqui cada uma, né, quantidade de etanol e vamos comparar com o valor a ser pago. Ó, 4 litros de etanol, você paga R$12. Vamos simplificar aqui e dividir tudo por 4, como foi feito aqui, ó. Divide por 4 aqui e aqui divide por 4. Dá quanto? Ó, 1/3. Agora pegando aqui a segunda aqui, ó, 5 litros de etanol, eu pago 15. Então, quando você pega lá 5 litros de etanol, que está para 15, faz a simplificação tudo aqui por 5, ó. Divide tudo por 5 e encontra também, ó, 1/3. 1/3, encontramos a primeira, né, 1 para 3. Aqui também 1 está para 3. Pegando agora aqui a última razão, né, 6 litros para 18, ou seja, em 6 litros eu pago 18. Vamos lá então, 6 está para 18. Então, dividindo aqui tudo por 6, ó, 6 por 6 dá 1 e 18 por 6 dá 3. Também obtemos 1/3. Observe que esse valor aqui que nós encontramos, né, nas três razões, 1 está para 3, 1 está para 3, 1 está para 3, nas três, esses carinhas aqui é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, certo? 1 está para 3 é a constante de proporcionalidade dessas razões. Simplificamos cada uma delas, né? Conclusão: os números 4, 5 e 6 são diretamente proporcionais. Por que, professor? Porque nós encontramos a mesma constante de proporcionalidade em cada uma, observe, né? Então, 4, 5 e 6 são diretamente proporcionais a 12, 15 e 18, respectivamente, né? Nós poderíamos também, para ajustar essa conta aqui, a gente também poderia fazer o seguinte: como nós temos, ó, duas sequências, se você pegar aqui, por exemplo, para reforçar o que a gente viu anteriormente, ó, se nós pegarmos aqui, ó, 4 está para 12, assim como 5 está para 15. Ó, professor, essas duas razões formam uma proporção? Eu digo que sim, mas como é que eu descubro? Você vai multiplicar meios por extremos. Quanto é 12, né? 12 vezes 5, isso é igual a 4 vezes 15. Se isso for verdade, elas formam uma proporção. Ó, 12 vezes 5 são 60. 4 vezes 15 também são 60. Portanto, ó, encontrei 60 e 60. 60 é igual a 60. Portanto, essas duas razões formam, né, uma proporção, ok? E assim você poderia comparar ela com todas as outras, tá bom? Então é isso. Isso aqui é chamado então de constante de proporcionalidade, né, que é o famoso K, que representa essa expressão, constante de proporcionalidade. Vamos ver aqui um exercício. Verifique se os números 2, 3 e 10 são diretamente proporcionais aos números 8, 12, 32 e 40. Antes da gente poder iniciar a resolução propriamente dita, pense assim. Pense aqui na sequência aqui do 2, 3, 8 e 10. Nessa aqui. Pense aí.
Qual é o número multiplicado por 2 que dá 8? Descobriu, né? 4. Qual é o número multiplicado por 3 que dá 12? Também é 4. E qual é o número multiplicado por 8 que também dá 32? 4. E quem é que multiplicado por 10 que dá 40? Também é o 4. Olha aí. Encontramos 4 em tudinho. Então quem é esse cara? Ele é a constante de proporcionalidade. Tá certo? Vamos então fazer aqui direitinho para você poder entender. Você pega então cada uma, né, das sequências e vai fazer as comparações. Ó, o 2 está para 8, o 3 está para 12, o 8 está para 32 e o 10 está para 40. Depois é só você simplificar e esse valor que você está encontrando aqui, ó, é a famosa constante de proporcionalidade, ok? Então, se eu pegar aqui 2 para 8, simplificando, dá 1/4. 3 está para 12, simplificando, fica 1/4. 8 para 32, simplificando, também fica 1/4. E 10 para 40 também fica 1/4. Observe, ó, igual aqui, aqui e aqui, né? O nosso K, que é a nossa constante de proporcionalidade, ok? Então, nesse caso, o que nós podemos afirmar então? Como todos os resultados obtidos são iguais a 1/4, que é o nosso K, né, a nossa constante de proporcionalidade, podemos dizer então com toda segurança que os números 2, 3, 8 e 10, esta sequência aqui, são diretamente proporcionais aos números 8, 12, 32 e 40, tá certo? 8 você poderia fazer assim, né? Se você fosse colocar já numa atividade, seria assim, ó. 2 está para 8, assim como o 3 está para 12, assim como o 8 está para 32, assim como 10 está para 40. Isso aqui é igual a um certo K, ou seja, o K que é 1 para 4, ok? Todas essas razões elas têm o mesmo valor, 1/4. Mas este exercício aqui para nós colocarmos realmente de forma bem afincada esse conhecimento. Observe o quadro que indica o consumo de combustível de um carro segundo a distância percorrida. Temos aqui a quantidade de combustível. Com 1 litro ele percorre 11 km, com 3, 33, com 4, 44, com 6, 66 e com 9, 99. Então quem é o meu K? Ó, 1 vezes 11 é 11, 3 vezes 11 33, 4 vezes 11 44. Então o nosso K é exatamente o 11, certo? É aquele número que eu multiplico aqui em cima e obtenho de baixo o mesmo valor, tá certo? Ó. E se eu fosse fazer as comparações, seria assim: 1 está para 11, assim como 3 está para 33, assim como 4 está para 44, e assim como 6 está para 66, e como 9 está para 99. Certo? Ó, então todos são iguais. Se você pegar aqui, ó, dividir por 3 aqui e por 3 aqui, vai obter 1 está para 11. Tá certo? Então a constante é 11. Obrigado pela participação e nós podemos desenvolver mais atividade numa próxima videoaula. Um abraço e até mais.